Olá, bom dia. Oi, Cris. Deixa eu escrever aqui. O que eu vou falar? Vou falar quando eu comecei a me relacionar com o meu trabalho como um meio de pagar boletos. Deixa só. Prontinho. Então, eu em 2012, 2013, eu tive muita expansão na área que eu trabalhava. Comecei a participar de vários projetos e isso foi muito importante para mim. Eu aprendi muito, conheci muita gente. Bom dia, Patrícia. E aí, em 2013, eu participei de um grande projeto. Em função desse projeto, bom dia, Karen. Em função desse projeto, eu recebi uma promessa de uma promoção. Esses dias eu até fiz um post falando sobre isso, mas hoje eu queria falar um pouquinho mais em algumas questões que eu acho que vale a pena trazer para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntando. E aí, essa promessa de promoção, que seria realizada em 2014, ela foi até divulgada na equipe e tudo mais, mas não aconteceu. No final de 2014, eu saí de licença maternidade e aí voltei em 2015. Na verdade, esse é um outro tema que depois eu quero falar sobre a licença maternidade. Eu tive 6 meses de licença maternidade, mas foram 6 meses pensando em como fazer para não voltar para o trabalho. E aí eu voltei, né? Tinha que voltar, voltei e chegando no trabalho, eu querendo esquecer que eu não queria estar lá, eu voltei decidida a mergulhar no trabalho e retomar o ritmo que eu tinha deixado em 2014. E aí, diante disso, eu comecei a retomar esse ritmo, mas as coisas estavam num ritmo completamente diferente. A gente tinha a informação de que a área seria descontinuada, que as coisas iam mudar e todo mundo estava num ritmo meio aguardando o que vai acontecer. E aí isso mexeu muito comigo, porque eu voltei muito decidida a retomar todos os projetos que eu tinha parado em 2014, né? Tinha acabado de implantar um sistema, um projeto grande envolvendo várias áreas a nível nacional. E aí eu voltei. E aí, a primeira lição que eu aprendi aí é que, assim, nem sempre a gente... Até falei um pouco sobre isso, né? A gente, às vezes, acaba assumindo responsabilidades que não são nossas. Então, eu comecei a querer agir como alguém que não era para ser. Então, assim, eu voltei entrando no ritmo daquela promessa, né? Eu me coloquei no lugar da pessoa e comecei a agir daquela forma. E com isso, algumas coisas aconteceram e eu comecei a buscar outras áreas para ir. Decidi não ficar mais naquela área. E aí foi quando tudo começou. Porque eu achava, até então, que como administradora, né, o meu discurso ao entrar na empresa era esse. Eu, como administradora, estou indo para uma maior empresa do Brasil e lá eu vou poder conhecer várias áreas, conhecer várias formas de trabalho. E não é bem assim, porque, mais uma vez, nem tudo é como a gente projeta, mas também porque não é para ser, né? E tá tudo bem. E depois eu
fluindo, as coisas fizeram mais sentido, mas no primeiro momento isso causou muito desconforto e muito sofrimento, essa é a verdade. E aí eu entrei num processo de negação de tudo que eu tinha vivido, de me desvalorizar, de achar que não fazia sentido mais nada. E eu passei a ir para o trabalho simplesmente porque eu tinha boletos para pagar, porque eu não queria mais estar lá. E aí eu virei hoje, ninguém nunca me disse isso, mas hoje eu reconheço que eu virei a chata. Eu reclamava o tempo todo. Eu reclamava qualquer pessoa que aparecesse na minha frente, que tivesse o mínimo de conhecimento do acontecido, eu começava a me lamentar, eu começava a falar. E eu comecei a fazer processo seletivo, né, dentro da própria empresa, para outras áreas. Fui selecionada e não permitiram que eu fosse. E isso tudo foi gerando esse desconforto. E aí o que eu falo, o que para mim, né, o que representa para mim o trabalho como um meio de pagar boletos, não é você não acreditar no que você faz, não é você não gostar do que você faz. Pode ser isso também? Pode, mas não necessariamente. Não era o meu caso, né? Eu era empregada de uma das maiores empresas do Brasil, com um dos salários excelentes, gostava do que eu fazia, acreditava no potencial do trabalho que a área que eu estava fazia, mas as coisas ali não estavam mais fazendo sentido para mim por conta disso, porque eu criei uma expectativa de que a área tinha que funcionar como eu acreditava, e não é assim. É um conjunto de coisas, né? E mais do que isso, não era minha responsabilidade, não era o meu papel definir isso. Então eu acredito hoje que por isso é que o sofrimento foi maior, mas eu também acredito, já entendi completamente que esse sofrimento, né, colocando assim de uma forma até um pouco pesada, mas foi. E aí daí eu comecei um processo de busca de terapias para poder fazer a coisa ficar um pouco mais leve. Falei um pouco outro dia também sobre a questão da manifestação, porque nesse processo eu projetei que aquela área para onde eu decidi ir era a melhor, e tudo eu pedia que eu fosse para aquela área. Eu quero ir para essa área, eu quero ir para essa área, eu quero ir para essa área, e o disco parecia que estava arranhado. Até que eu comecei a perceber que, na verdade, a ficha caiu para mim num almoço. Eu estava almoçando com os amigos e aí o papo era justamente sobre isso, promoção. E aí eu parei assim e falei, peraí, a empresa tem milhões de funcionários. Tem muitos funcionários. E a quantidade, a proporção de cargos, né, versus o número de empregados é mínima. E se eu começar a validar o meu trabalho, a validar as minhas ações só com essa promoção, né, com esse cargo, eu tô ferrada. Foi isso que eu falei, eu pensei, porque eu falei assim, não faz sentido. Tudo bem que, né, você tem que buscar mudar, melhorar, crescer, ok, mas o que eu estava fazendo comigo naquele momento, enquanto profissional, era invalidar tudo o que tinha acontecido até então em função da não promoção. E aí que a coisa começou a mudar, né? E eu comecei a perceber, e aí foi muito engraçado, porque teve um dia que um amigo da mesma área que eu trabalhava, ele virou para mim e falou assim, você desistiu de sair? Eu falei, não, eu continuo querendo sair, já falei. Só que o que aconteceu? Eu já tinha falado com todas as pessoas que tinham a responsabilidade. Então agora já não fazia mais parte, já não era mais minha competência decidir, né? Agora era entregar e soltar. Só que isso eu só consegui alcançar, né, essa percepção, esse discernimento e essa tranquilidade de deixar que as coisas fluíssem como tinha que ser, quando eu comecei a buscar esse processo de autoconhecimento, de entender
que estava acontecendo, o que tinha por trás de tudo aquilo, né? Na empresa, comigo, com as pessoas, enfim. E aí eu falei para ele, não, eu continuo querendo sair, inclusive me inscrevi num processo de transferência interna. Aí ele falou assim, não, porque agora você está tão bem, você não está reclamando mais. Essa foi a fala dele para mim. E aí a ficha ali caiu, porque eu falei, caramba, realmente, nem eu tinha me tocado o quanto eu estava reclamando e as pessoas estavam conscientes e atentas a isso, né? E muito menos me dei conta de quando eu tinha parado de reclamar. E foi assim. E aí eu parei de reclamar, entreguei, deixei, percebi que já tinha feito o que me cabia. E segui fazendo o meu trabalho, né? E com isso, o que aconteceu? Voltou para mim, para minha responsabilidade, tudo aquilo que estava ao meu alcance fazer. Então eu comecei a perceber que assim, tinha assim um universo de coisas que não era minha responsabilidade, que não cabia a mim mudar, decidir. Mas tinha outros que eram, então eu comecei a me direcionar para esse outro lado. Meu trabalho, eu comecei a me relacionar muito melhor novamente com o meu trabalho. E eu hoje sou extremamente grata a todo esse processo. Primeiro porque ele me fez perceber onde eu estava falhando, o que eu podia melhorar, e me levou para o caminho que eu queria, né? Na verdade, hoje eu reconheço que o meu caminho é esse. Inclusive, na minha mensagem de despedida, eu brinquei que a administradora que durante muito tempo buscou entender muito mais as pessoas do que os processos e estava se despedindo para cuidar das pessoas, que é o que eu acredito que é a minha contribuição. E primeiro isso, né? Esse processo ele me levou para isso. Segundo, todo esse processo ele me fez reconhecer as coisas que eu estava criando para minha vida, o que eu criei ali e como eu podia mudar aquilo, porque assim a grande verdade é essa: nós somos criadores da nossa realidade. Só que assim, se nós criamos, nós podemos descriar e criar melhor ainda e mudar isso. Então foi esse movimento que isso trouxe para a minha vida. E outra coisa é que quando eu tive a clareza, né, de que aquele movimento de trauma, drama, de vítima, de reclamar, ó céus, ó vida, né, a famosa hiena, não ia contribuir para criar o futuro que eu queria, eu parei, né? E aí a virada ela aconteceu. E o mais lindo de tudo isso, pelo menos no meu ponto de vista, é que eu tive a oportunidade de resgatar o meu reconhecimento. E não estou falando aqui das pessoas, eu estou falando de mim. Porque assim, em nenhum momento dessa jornada eu deixei de ter reconhecimento do valor do meu trabalho pelas pessoas. Inclusive, essa foi uma das razões para eu não ter sido liberada de área, né? Porque as pessoas que estavam ali reconheciam o valor do meu trabalho, mas eu não estava reconhecendo. Então, uma das coisas que eu acho que assim, foi mais bonito de tudo isso foi que eu passei por todo esse processo de expansão, crescimento e reconhecimento do meu trabalho, de depressão, né, depreciação do meu valor de trabalho e de retomada de tudo isso dentro da mesma área. Isso para mim foi assim um super presente e aí eu pude fazer essa retomada, né, desse valor do meu trabalho, de mostrar, e sempre, independente da situação, uma coisa que eu sempre falei muito com as pessoas que trabalhavam comigo, não importa qual é a sua função, agir sempre com responsabilidade e com verdade, fazendo aquilo que você acredita. Por quê? Em vários momentos dessas transições, né, a gente
passou por tentativa de modificar a lógica por detrás do negócio. E eu sempre fui muito firme nas coisas que eu acreditava. Então, assim, eu acho que até isso foi uma das coisas que contribuiu muito pro respeito para o meu trabalho, né? Então, assim, mesmo que eu não tivesse satisfeita com o lugar que eu estava, eu sempre fui agi muito com verdade, né? Nesse sentido, com as pessoas que estavam à minha volta. Eu poderia até, depois eu percebi que eu estava me enganando em algumas questões. Uma delas, por exemplo, é que no fundo, eu não queria ser promovida naquela área. Tudo tem o ônus e o bônus. E depois eu pesei e vi que o ônus daquela situação seria para mim muito pesado. Então eu verdadeiramente eu não queria aquilo, mas eu comprei isso. As pessoas me viam nesse lugar, até porque sim, de fato eu tinha a postura de liderança perante a equipe, mas líder é diferente de gerente, nem todo líder é um gerente, nem todo gerente é um líder e por aí vai. E eu percebi que o meu papel naquele lugar não era esse. Por uma série de fatores, não era verdadeiro para mim, mas eu estava fazendo o verdadeiro porque eu acreditei no que as pessoas me diziam. Então, quando eu comecei a buscar esse entendimento das coisas por trás do que estava acontecendo comigo, foi quando tudo começou a mudar, né? E eu já falei também em outros posts, mas foi aí que assim tudo mudou sem que eu precisasse mudar externamente. A mudança ela veio daqui de dentro, né? E muito rápido. A área mudou completamente, eu passei a ter ali dentro tudo que eu estava buscando fora, então a valorização do meu trabalho, uma equipe mais integrada, pessoas que se escutassem, que valorizassem o trabalho do outro, porque não importa qual é a sua função na empresa, né? Não importa qual é a sua função no trabalho, se você é autônomo, se você, hoje, no caso eu trabalho por conta própria, né? Não importa qual é a sua posição, se você está ali, você tem uma contribuição a fazer. E aí hoje eu trago muito isso para o meu dia a dia, né? Para as pessoas que eu convido para somarem no meu trabalho, que elas enxerguem e percebam a importância delas nas responsabilidades delas. Então, isso foi um pouquinho, era isso que eu queria falar, sobre quando, né, eu comecei a me relacionar com o meu trabalho como um meio de pagar boletos. Porque eu estava ali simplesmente porque eu tinha contas a pagar, não que eu quisesse estar. E aí quando eu deixei de me relacionar com ele dessa forma, ele me presenteou com a possibilidade de sair e me dedicar a essa outra jornada, né? Que se iniciou por completo em dezembro do ano passado. Deixa eu só ver aqui se vocês... quando paramos de reclamar, acho que começamos a ver os sinais do universo. Exatamente, Karen. É isso aí. Quando a gente está tão mergulhado na reclamação, né? Eu falo hoje do trauma e o drama, a gente não consegue ver os presentes que tem à nossa volta, não consegue receber as mensagens. Hoje também eu falei lá nos stories sobre isso, dá uma olhadinha lá, né? A gente cria uma definição de como as coisas devem ser e a gente cria aquilo tão rígido, tão sólido, que a gente não se permite a receber de tantas outras possibilidades que existem, né? Então, era essa a mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui. Olá, Cris. Cris Namastê. Karen. Ai, agora, gente, olha só. Eu vou fazer uma fala particular para Karen, mas compartilho com todos vocês. Olha, presente para você. Outro dia eu falo sobre tudo isso aqui e o presente que foi
receber Karen nesse lugar, que ela me mostrou o quanto eu estava fechada ao receber. Vou falar outro dia sobre isso, sobre o quanto nós estamos tão rígidos, acho que essa rigidez aí que você trouxe a palavra, o quanto nós estamos tão rígidos. Ai, saudade de você também. E desse jardim eu só estou me permitindo receber agora, essa é a verdade. Outro dia eu conto para vocês sobre isso. Mas é isso, quanto a gente está tão rígido nas definições que a gente cria, que a gente não se permite receber de tudo que está à nossa volta. Seja de uma situação que hoje você acha linda, maravilhosa, seja de uma situação que você acha desafiadora. Porque assim, hoje eu consigo reconhecer o quanto eu recebi dessa situação que eu vivi, o quanto eu cresci, né? E hoje chegar ao ponto de olhar para trás e conversar com cada uma das pessoas e agradecer a cada uma delas por terem sido verdadeiras com elas, porque muitas delas elas não agiram como eu queria, porque elas estavam sendo verdadeiras com elas estavam fazendo o que elas acreditavam que era o melhor para elas. Então, é perceber isso, né? Se permitir perceber, saber, ser e receber tudo isso. Então, o meu convite para vocês hoje é: se permitam reconhecer, perceber, saber, ser e receber o presente que vocês são e o presente que o trabalho de vocês, que não é só o trabalho, não é só uma forma de pagar boleto. O trabalho, ele é aquilo que a gente deixa para o mundo, é a nossa expressão no mundo, né? Se você colocar hoje em conta a carga horária que a gente tem de trabalho diário, o quanto a gente vive no trabalho, o quanto a gente se dedica no trabalho, seja ele qual ordem for, reconhecer isso como uma expressão da sua essência, de quem você é. Então, assim, o que você quer, a cada trabalho, né? O que você quer entregar ali para essas pessoas, o que você tem de contribuição. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês aqui nessa manhã. E com esse jardim maravilhoso. Um beijo e até a próxima. E a gente chega lá sim, Karen. Com certeza. Vou encerrar aqui. Obrigada a todos vocês que assistiram. 1000 beijos, adorei também. Maravilhosa, é você.